Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais influentes que existem: a formação de um povo, a sua relação com o sagrado, com a lei e, claro, com a terra. Tudo isso contado por meio de uma coleção fascinante de textos antigos. Bom, então vamos lá. Este aqui é o nosso mapa. A gente começa com uma fratura, um início quebrado, e a partir daí vamos ver como surge a promessa de uma aliança, depois as leis que definem esse povo, os desafios da liderança na vida real e, por fim, um padrão cíclico que parece amarrar tudo isso junto. Então, tudo começa com algumas histórias que, logo de cara, já estabelecem o conflito principal que vai percorrer toda a narrativa. Uma espécie de separação, um distanciamento entre a humanidade e o divino. A narrativa se inicia num estado de harmonia que é, assim, ideal. O texto de Gênesis descreve um jardim plantado por Deus, um lugar de ordem total, onde tudo era provido e a relação era direta, sem nenhuma barreira. E aqui a coisa fica muito interessante, porque essa harmonia é colocada à prova imediatamente. De um lado, um mandamento super claro, com um limite bem específico. Do outro, uma pergunta. Uma pergunta sutil que distorce o que foi dito e planta a semente da dúvida. É o grande ponto de virada da história. Depois daquela quebra de relação no jardim, aparece um novo desafio, que agora vem da ambição humana. Essa citação da história da Torre de Babel revela essa vontade de construir uma unidade e uma fama pela própria força, quase que em oposição a uma ordem divina. E a consequência direta disso, segundo o texto, é a fragmentação. Onde antes existia uma língua só, agora existem várias. Onde havia união, agora há espalhamento. E isso cria o problema central, o problema da desunião, que o resto da narrativa vai tentar de alguma forma resolver. E então, a gente avança para a solução que é proposta para essa separação toda. A narrativa introduz um conceito que é super poderoso e central para tudo: a aliança. Tá, mas o que é exatamente uma aliança nesse contexto? É bom pensar nela como um tratado, sabe? Um acordo formal, bem sério. Não é só uma promessa vaga. É um pacto estruturado que define os termos da relação, com direitos e deveres para os dois lados. E aqui a gente vê a progressão de uma forma brilhante. A aliança começa de um jeito universal, com Noé, valendo para toda a humanidade, para toda a criação. Mas depois, o foco se fecha drasticamente. Vai para uma única pessoa, Abrão, e para sua futura descendência, conectando essa linhagem a uma terra específica. É o começo da formação de um povo distinto. Certo. Com a aliança estabelecida, o próximo passo é detalhar como esse povo deveria viver. Aí a gente entra num universo da lei, que funciona como um verdadeiro manual de instruções para construir uma identidade nacional e espiritual. Os textos levantam exatamente essa questão. E a santidade aqui não é só um sentimento, um estado interior. É algo que se constrói com práticas do dia a dia. A resposta para essa pergunta vem na forma de um conjunto enorme de leis, que vão governar cada aspecto da vida. Então, o ponto-chave aqui, o pulo do gato, é a separação. A santidade é alcançada pela distinção. As leis sobre o que comer, sobre pureza ritual, sobre costumes, elas não são aleatórias. Elas têm um propósito bem claro: criar uma identidade única, diferente dos povos vizinhos. Para isso não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada num exemplo bem prático. O livro de Números detalha o ritual de purificação para alguém que teve contato com um corpo morto. É um processo físico, com passos claros, que transforma um conceito abstrato de impureza numa ação concreta que todo mundo na comunidade entende. Ok, a gente viu o plano no papel. Mas como é que esse projeto todo se desenrola na prática, no mundo real? A narrativa agora foca nas histórias dos líderes, dos juízes, dos reis, e a gente começa a ver a tensão constante entre o ideal da lei e a realidade, muitas vezes caótica, da vida. E é interessante que, mesmo em períodos bem estáveis, a gente encontra momentos de uma fidelidade e de uma aliança pessoal, assim, extraordinárias. A declaração de Ruth para a sogra dela, Noemi, é como um resumo do ideal da aliança. Uma lealdade que vai além do sangue da nacionalidade, baseada num compromisso profundo. Só que, em um contraste brutal com essa lealdade toda, o mesmo período, a época dos juízes, é marcado por uma desintegração social chocante, com violência extrema e um verdadeiro colapso moral. Essa história do levita e da sua concubina lá no livro de Juízes é talvez o fundo do poço.
É um relato brutal que mostra um colapso total da lei, da hospitalidade, de tudo, e que leva a uma guerra civil que quase destrói o próprio povo que a aliança queria unir. A monarquia, então, surge como uma tentativa de colocar ordem na casa. Davi é apresentado como esse rei ideal que finalmente unifica a nação. Só que o mesmo texto não esconde as falhas dele. Ele, que devia ser o guardião da aliança, quebra as regras. Isso mostra que a liderança humana é, na melhor das hipóteses, uma solução imperfeita. E tudo isso acaba nos mostrando um padrão, sabe? Algo que se repete sem parar ao longo dos textos. Não é uma história de progresso em linha reta, mas sim um ciclo dinâmico na relação entre esse povo e o seu Deus. Primeiro ponto do ciclo. Tudo começa com clareza. A aliança é firmada, as leis são dadas. O caminho para viver bem em comunidade, segundo os textos, está ali, bem definido. Só que aí, com o tempo, a memória vai falhando. O texto de Deuteronômio fala disso de um jeito poético. O povo se esquece da rocha que te gerou. A obediência acaba dando lugar à negligência, à rebelião. E na narrativa, essa quebra de acordo nunca passa em branco. As consequências são descritas de forma bem dura. Fome, doença, derrota na guerra, exílio, tudo isso é apresentado como um resultado direto da quebra da aliança. Mas aí, lá no fundo do poço, depois de enfrentar as consequências, acontece uma coisa: a redescoberta. Um exemplo muito forte disso é o do rei Josias, que encontra o livro da lei, que estava esquecido no templo. A leitura daquele livro causa um arrependimento geral e a renovação da aliança, e o ciclo recomeça. E é isso que fica, sabe? Esse ciclo contínuo de estabelecer ideais, de falhar em cumpri-los, de encarar as consequências e, então, de buscar um novo começo. O que nos deixa com uma reflexão final. Será que esse padrão tão antigo de criar regras, quebrá-las e buscar renovação ainda ecoa na forma como as nossas sociedades e até as nossas próprias vidas se organizam hoje em dia?